Amém, queridos. Deus Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, abrindo o nosso coração para receber do Senhor, para poder ouvir a Tua voz, ouvir o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos ministrar, nós possamos nos derramar diante da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da igreja, o Senhor tem nos lavado com a palavra. Muito obrigado, Jesus. Amém, queridos. Meus queridos, já há alguns dias eu tenho meditado nessa palavra, e sempre quando eu estou meditando nessa palavra, eu saio diante do Senhor, assim, derramando diante do Senhor. Eu creio, querido, se algum dos irmãos, não for tocado por essa palavra, eu creio que Deus queira falar apenas comigo. Mas eu creio, meus amados, que o Espírito Santo vai estar ministrando aos irmãos. E se você for ministrado, você puder dizer, não, essa palavra também é para mim, eu já antecipo aqui e te convido a estar comigo aqui no final, para nós estarmos derramando diante do nosso Senhor. Amém, amados? Eu queria partilhar com os irmãos a respeito de uma fé que poucos de nós ainda conhecemos. Hebreus 11, nós todos conhecemos Hebreus 11. Hebreus 11 é conhecido como um capítulo da fé. Um dos textos mais citados, um dos textos mais pregados e mais romantizados de toda a palavra de Deus sobre fé. E esse capítulo aqui fala das coisas que são conquistadas através da fé. Aqui fala que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Noé preparou a arca. Pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Vários outros heróis da fé aqui são citados nesse texto, como Sara, Gideão, Davi. Heróis, amados, que se tornaram um símbolo da confiança que nós temos no Senhor. Nós lemos aqui Hebreus 11, mas nós muitas vezes lemos como se fosse uma galeria de vitórias humanas. Quando fala, pela fé venceram reinos, pela fé fecharam a boca de leões, pela fé apagaram o fogo, Agora, amados, eu gostaria de apresentar aqui aos irmãos um outro lado da fé. Também descrito aqui nesse texto de Hebreus 11, a partir do versículo 35. Hebreus 11, 35 a 39. Vejam bem, prestem bem atenção aqui, amados. Mulheres receberam de volta os seus mortos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombarias e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos a espadas. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí eu quero ressaltar essa frase. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Aqui então, mas nós podemos ver a fé de homens que morreram sem ver o cumprimento da promessa. Aqui, meus queridos, nós vamos ver uma fé que não depende de resultados. Aqui a gente vai ver uma fé que permanecia mesmo quando Deus se calava. Hoje nós temos uma geração que usa a fé apenas para alcançar confortos, apenas para cantar vitórias.
Mas aqui, meus queridos, podemos ver homens e mulheres que usaram a sua fé para carregar a sua cruz, como Teli ministrou na nossa reunião passada, para suportar sofrimento. Mas queremos, amados, uma fé que esteja além. Muitos queriam milagres, mas rejeitam o altar. Muitos querem promessas cumpridas, mas não querem o processo. É por isso, querido, que Hebreus 11 se tornou o capítulo mais citado da Bíblia e talvez o menos compreendido da palavra de Deus. Os santos do passado foram grandes heróis, não porque receberam o que queriam, amados, mas porque não desistiram. Hebreus 11 não é sobre vitórias terrenas, é sobre a eternidade, meus amados, que nasce do sofrimento. Espero que até o final dessa palavra possamos descobrir o que afinal moveu o coração daqueles homens, amados. Homens pelos quais o mundo não eram dignos. Se você, querido, busca uma fé que resiste ao silêncio, que floresce na esperança, você tem que glorificar a Deus mesmo sem ter a sua recompensa. Hebreus 11 não veio para nos inspirar. Hebreus 11, querido, veio para nos confrontar. A primeira frase de Hebreus 11 é uma frase, é uma sentença que deveria estremecer qualquer alma que ousa crer no Senhor Jesus. Ora, veja bem, amados, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Meus queridos, aqui está falando daqueles que se rendem a um Deus que fala no silêncio. Está falando, querido, que não precisa ver milagres para continuar crendo. Não preciso ver milagre para continuar confiando no Senhor. A fé, querido, em Hebreus 11 é uma fé que começa onde o entendimento humano termina. É uma entrega que não exige mapa, uma obediência que não precisa de provas. É um amor, querido, que não calcula recompensas. A fé que agrada a Deus não nasce no conforto, nasce na provação. Abel ofereceu um sacrifício sem manual. Noé constituiu uma arca sem chuva. Abraão saiu sem destino, não pediu garantia de nada. Não exigiram sinais, amados. Não perguntaram por quê. Eles simplesmente obedeceram. Confiaram, mesmo quando tudo parecia irracional. A fé deles, amados, não era um sentimento. Hoje muitos dizem, eu creio, mas vivem de acordo com as suas emoções. Se a porta se abre, chama de milagre. E se a porta se fecha, chama de ataque. Esquecem, amados, que na Bíblia a mesma fé que vê o mar se abrir é a mesma fé que atravessa o deserto quando o mar não se move. Isso é fé, amado. Deus nunca prometeu que fé seria um atalho. Prometeu, querido, que seria um caminho estreito. E é esse caminho que são formados os verdadeiros filhos de Deus. Gerados, forjados. Não é entre vitórias e aplausos, mas entre dúvidas e lágrimas. O texto não diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se conquistam. Não, amados. Aqui o texto diz, das coisas que se esperam. Então, meus queridos, fé verdadeira não se alimenta de respostas. Fé verdadeira se alimenta de promessas. Não é pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é.
Nossa fé é revelada quando o tempo passa e nada muda. Aí a fé é revelada. Quando o céu parece estar em silêncio. Em João diz que quando Deus, lá em João diz que quando Deus parece esconder o seu rosto, é porque quer ensinar você a crer, a confiar. Quantos permanecem firmes, amados, quando não há profecia, quando não há cura, quando não há resposta? O cristão que vive divisões será abalado quando as visões cessarem. Mas os que vivem da fé permanecerá inabalável em qualquer circunstância. Abraão viu o invisível, partiu sem saber o destino, confiando, querido, apenas em uma voz. E quando Deus lhe pediu o seu filho, não questionou. Obrigado. Porque sua fé, amado, não estava na promessa. Estava naquele que fez a promessa. Isso faz toda a diferença, amado. Somente quem aprendeu a crer no invisível vai poder ver o que poucos veem. A fé não é uma emoção passageira, ela é uma aliança eterna com o nosso Senhor, um pacto. Quando nós lemos Hebreus 11, à primeira vista parece aqui um desfile de vitórias. Homens que pela fé venceram reinos, pela fé fecharam a boca de leões, escaparam do fio da espada. Isso, querido, é inspirador, é bom, é glorioso, é o Senhor que faz essas coisas. É o tipo de texto que atrai qualquer um, que fica empolgado, que a gente vai e se entrega. Mas o Espírito Santo que inspirou essas palavras, ele não as escreveu, querido, para exaltar vencedores humanos. Logo aqui após escreveu os heróis que conquistaram reinos. Aí o texto muda de tom, dizendo lá em Hebreus 11:36, outros foram torturados. E esse outros aqui separa os dois mundos aqui da fé. De um lado, querido, os que viram milagres, que experimentaram o sobrenatural. E do outro, os que morreram crendo nesse sobrenatural de Deus. E é isso que o Espírito Santo está restaurando aqui, amado. Uma fé que não depende de aplausos. Uma fé que não depende, querido, de explicações. E o texto continua dizendo: experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. A mesma fé que venceu reinos, agora sangra em silêncio. A mesma fé que fechou bocas de leões, agora tem um corpo cerrado. A mesma fé que libertou, agora é encarcerada. Mas o testemunho permanece o mesmo, amados. Esses outros aqui separa os dois mundos da fé. De um lado, os que viram milagre, e do outro, os que morreram crendo nesse milagre. Deus continua sendo digno, amado. Mesmo quando não livra. Não podemos querer o poder de Daniel e rejeitar a fornalha dos 3 hebreus. É no fogo que a fé se prova. É no silêncio, querido, que a fidelidade se revela. Mas hoje, amados, medem a presença de Deus pelos resultados que são conquistados. Se tudo vai bem, Deus está agindo. Se tudo vai mal, Ele se ausentou. Hebreus 11 inverte essa lógica aqui, amados. Deus estava tão presente no trono de Davi,
quanto na prisão de Jeremias. Amém, amados? Jesus orou lá no Getsêmani e não recebeu alívio. Foi até a cruz e não teve livramento. Mas foi essa fé que salvou o mundo, amado. Se o próprio Senhor Filho de Deus, né, o Senhor Filho de Deus aperfeiçoado pela dor que foi, quem somos nós, amados? Para exigir caminhos fáceis. Deus está chamando a igreja, amado, a parar de usar a fé como uma ferramenta de conforto e voltar a usá-la como altar de entrega. De entregarmos ao Senhor completamente. Talvez você esteja orando há anos, né, sem resposta. Eu sei de muitos irmãos aqui que têm tido um tempo de confiar no Senhor, de buscar do Senhor. Talvez esteja sendo testado em silêncio, carregando dores que às vezes muitos de nós não vemos. Saiba de uma coisa, amado, o céu te reconhece. O Senhor vê o que você está passando. Ele sabe o que você tem buscado. Hebreus 11:38 diz: dos quais o mundo não era digno. Essa é a fé, amado, que o inferno não consegue apagar. É a fé que não depende de resultado, mas depende da cruz. Hebreus 11:13 diz que todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Eles não creram para possuir, amado, eles creram para obedecer. Eles não buscaram o consolo da promessa, eles buscaram o caráter daquele que prometeu, daquele que fez a promessa. A igreja moderna transformou a fé, né, em transação, em conquista. Se você determina, você conquista. Se você determina, você consegue. E aí, querido, muitos ficam decepcionados quando não veem a promessa se cumprir. Mas Deus nunca decepciona, amados. Nós é que interpretamos suas promessas de uma forma errada. Abraão esperava um território e Deus estava construindo um reino. Moisés, querido, buscava Canaã e Deus lhe preparava uma eternidade. Os profetas ansiavam por justiça e Deus planejava o Calvário. Então, querido, as promessas não falharam, apenas não cabem nesse mundo. O que Deus tem para você não cabe nesse mundo. Talvez seja por isso que tantos desanimam, amado. Porque às vezes esperam em um Deus de resultado. Querem que o tempo prove o que só a eternidade vai poder revelar. Meus queridos, a fé genuína não precisa que Deus apresse o cumprimento da promessa. Porque já aprendeu a confiar no tempo de Deus. Você já aprendeu, querido, a confiar no tempo de Deus, a descansar no tempo de Deus, a não querer apressar a Deus. A promessa que não chegou no tempo deles, alcançaram o nosso tempo. Olha que coisa tremenda, amado. O que eles imaginavam, nós vimos ser crucificado. Eles olharam de longe o que nós abraçamos de perto, amados. Isso nos torna muito mais responsáveis. Porque se eles creram sem ver, como nós ousamos duvidar depois de termos visto? O que parecia silêncio para eles, amados, era a arquitetura de um plano divino. A promessa estava vindo. A promessa estava a caminho. Só que em outra geração. É por isso que a fé bíblica não tem prazo de validade. A sua fé não tem prazo de validade, amado. A fé bíblica sobrevive aos tempos.
atravessa séculos, sobrevive à eternidade. Se você está preparado por algo que parece que Deus esqueceu, lembre-se, querido, as promessas de Deus nunca vão falhar. Os homens de Hebreus 11 entenderam isso, e eles morreram com os olhos voltados para cima, com um sorriso nos lábios, e Deus os recebeu como vencedores, homens dos quais o mundo não era digno. A verdadeira vitória da fé não é só receber o que se pede, é permanecer crendo, mesmo quando tudo parece perdido, amado. Talvez Deus esteja te pedindo algo que dói, né? Talvez Ele esteja dizendo: recuse, não aceite a oferta fácil, recuse a oportunidade que te afaste da santidade. E a escolha é nossa, amados, a escolha é sua. Viver aplaudido pelo mundo ou aprovado por Deus. Há um ponto aqui em Hebreus 11, em que o Espírito Santo muda o tom da narrativa. Aqui, depois de citar as vitórias e conquistas dos heróis da fé, o autor então fala de um outro grupo. Um grupo sem nome, sem rosto, sem palco. Um grupo que não venceu, mas também não desistiu. Outros que experimentaram escárnios, açoites e até cadeias, prisões, que foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos aos fios das espadas. Esses são os verdadeiros gigantes da fé, meus amados, porque a fé deles não abriu mares, abriu feridas. A fé deles não trouxe livramento, trouxe cicatrizes. Não recebeu nenhum aplauso, receberam apedrejamentos. Eles não viram anjos descendo, nem milagres acontecendo. Eles viram fogo se aproximando, inimigo avançando, a espada descendo, e ainda assim permaneceram firmes. Não desistiram, não recuaram, porque a fé verdadeira, amados, não depende de explicações. Ele não precisa que Deus fale. Ela se sustente com o silêncio de Deus. Ela não exige sinais, ela se alimenta da confiança no Senhor. A geração moderna, querido, aprendeu a crer apenas quando há ruído, quando há barulho, quando há língua de fogo descendo. E chamam isso de resposta de Deus. José não ouviu Deus explicar por que ele foi traído, esquecido, preso. Jó não recebeu justificativa para a dor e sofrimento que ele estava passando. João Batista, amado, foi decapitado sem ouvir uma resposta, uma palavra do Messias. Jesus, o Cordeiro, gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Se até ele enfrentou o silêncio, amado, quem somos nós para exigirmos barulho, né? O silêncio de Deus não é rejeição, presta atenção, amado. O silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus, amado, é treinamento. É um laboratório de fé, onde aprendemos a andar por confiança e não por confirmação. O silêncio é o altar onde a fé amadurece. Muitos oram pedindo que Deus fale, mas poucos estão prontos para quando Deus se cala. Mas a fé genuína, amado, não precisa necessariamente ouvir Deus falando. Basta saber que Ele continua sendo Deus, e continua sendo Deus. Continua no trono. Basta saber que o trono ainda está ocupado. É fácil cantar, amado, quando o mar se abre. Difícil é continuar crendo quando o mar se fecha. Quando o céu se escurece. Hebreus 11 se cumpre no escuro.
no cativeiro, no luto, na dúvida. O texto diz: andaram vestidos de peles, necessitados, aflitos, maltratados. E mesmo assim, o Espírito escreve: dos quais o mundo não era digno. O mundo os rejeitou, mas Deus os exaltou. Muitos irmãos hoje querem ser dignos do mundo, porque quer aceitação, quer sucesso, quer aprovação. Mas os irmãos aqui de Hebreus 11, a Bíblia diz que o mundo não os merecia. Talvez, amados, isso que Deus esteja nos pedindo. Crer no meio do silêncio. Servir no meio da dúvida. Permanecer no meio da ausência. Após escrever cada nome, cada renúncia, cada lágrima dos heróis da fé, o autor de Hebreus aqui encerra com uma revelação surpreendente. Talvez, querida, a mais grandiosa de todas. Hebreus 11, 39 e 40. E diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O Espírito Santo, querido, está dizendo: a história deles ainda não terminou. Eles morreram, mas não foram esquecidos. Eles sofreram, mas não sofreram em vão, amados. Nós somos testemunhas do seu cumprimento. Você é testemunha do cumprimento, da promessa. Mesmo na eternidade, eles vão olhar para frente e nós vamos estar olhando para trás. Eles viram o esboço, nós vimos a cruz. Eles sonharam com um Redentor, nós conhecemos o seu nome. Mas o que Deus está dizendo é que o plano ainda está em andamento, amado. A história da fé não terminou com eles, a história da fé continua com a igreja, continua com você, continua comigo. A obediência deles preparou o caminho para o Evangelho chegar até hoje. E agora a nossa fidelidade completa, querida, o testemunho deles durante a história. O céu está esperando que terminemos o que eles começaram. Será, amado, que estamos à altura dessa gloriosa herança? Será que a nossa fé honra a fé daqueles homens? Será que vivemos com o mesmo senso de eternidade, amados? Os heróis de Hebreus 11 morreram, esperando uma cidade que não construíram. Não viram a redenção que só chegou, querido, com Cristo. E agora, amado, nós vivemos no tempo da promessa cumprida, né? Mas, ironicamente, às vezes muitos que conhecem o Cordeiro vivem com menos fé do que apenas esperavam aqueles que viveram esperando pelo cumprimento da promessa. Eles andaram por deserto para que nós, amados, andássemos pela graça. Entende isso, amados? E o que Deus espera de nós, amados, é que sejamos dignos da herança. A fé deles custou sangue. A nossa, muitas vezes, amado, não custa quase nada. Às vezes temos que nos corar de vergonha. Mas Deus está chamando essa geração, amado, a voltar à raiz, a fé que resiste, a fé que não negocia, que não retrocede. O capítulo 11 de Hebreus termina sem um ponto final. Eles correram sua parte na corrida. Agora, querida, é a nossa vez. Mas o Deus procura hoje, amado, não é fé de convencimento, é fé de convicção. Não é fé de palco, amado, é fé de altar.
Não é fé que busca conforto. É fé que suporta a cruz. A fé que permanece é aquela que não depende do cenário, que não precisa de aplauso, que continua mesmo quando a alma grita, quando o corpo clama, cansa. A geração moderna chama de derrota o que o céu chama de prova. O mundo viu homens morrendo, Deus viu o guerreiro chegando em casa. Amém, amados? O mundo viu sepulturas, o céu viu coroas. O mundo viu fracasso, o céu viu fidelidade. A fé que permanece quando tudo falha é a fé que o inferno não consegue apagar. Ela não precisa ver o sol, ela não precisa ver a luz, ela brilha na escuridão. O autor de Hebreus termina o capítulo dizendo: eles não foram aperfeiçoados sem nós. Isso significa que a história da fé ainda está sendo escrita. Você pode ter o seu nome adicionado pelo Espírito Santo à lista dos que permaneceram na fé, amados. Dos que permaneceram firmes quando tudo falhou. Essa é a fé que se tornará eterna. Essa é a fé que transforma a dor em testemunho, que transforma lágrimas em semente, silêncio em adoração. Essa é a fé que o Espírito Santo quer colocar no seu coração essa noite, amado. E se hoje você só tem forças para dizer: Senhor, eu ainda creio, saiba, amado, que isso é o suficiente para o Senhor. Não precisa de muito para que Deus possa fazer. Porque o céu se curva, amado, diante dessa frase. O inferno treme diante dessa confissão. E o próprio Cristo, que também permaneceu quando tudo falhou, te chama pelo nome e diz: continue, eu estou aqui com você, estou do seu lado. E quando tudo passar, e o mundo for consumido pelo fogo, e as coroas forem lançadas aos pés do Cordeiro, os que permaneceram ouvirão a voz que encerra toda a dor: bem-estar, servo bom e fiel. Vem, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Essa, querida, é a fé que vence o tempo. É a fé que não explica, que se entrega. A fé que não se vê, se vive. É a fé que permanece quando tudo falha. Essa é a fé que Deus vai gerar no seu coração. Amém, queridos? Quero encerrar aqui, dizer para você: se você quer chorar diante de Deus por causa do que Deus ministrou no seu coração, esse é um tempo de nos derramar diante do Senhor. Eu já chorei muito. Toda vez que o Senhor me ministrava, eu ia para o meu cantinho e chorava, e saía lá, moído diante do Senhor. Porque essa é a fé que eu quero, amado. Essa é a fé que eu quero que Deus coloque no meu coração. Amém, queridos? Se alguém quiser partilhar algo, dizer para mim agora: olha, Deus falou comigo também, levanta sua mão aí. Deus falou com você, querido? Essa fé é para você também? Amém? Glória a Deus. Enquanto cantamos um cântico, nós vamos estar aqui, meditando diante do Senhor. Amém? Para que a nossa fé seja essa fé. Testada, aprovada. Amém? Essa fé que, se a montanha não for removida, vai continuar crendo. Amém, amados? Glória a Deus, né, irmãos? Palavra preciosa, né? E como eu me envergonho, né? Da minha fé, né? Me envergonho, ver de como esses homens, e como o Jorge colocou aqui, né? Essa nossa fé aqui
ela não busca resultados nessa terra, mas eu te garanto que você terá um resultado na eternidade. Aqui nessa terra, não é porque nós buscamos recompensas aqui, né? Efésios 1:3 diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o combustível que nos mantém vivos aqui nessa terra é a nossa fé. A palavra diz lá em Abacuque 2:4, né, e Paulo em Romanos 1:17, a palavra diz: o justo viverá pela fé. É o que nos mantém firmes aqui, independente de resultado terreno, independente se eu vou alcançar, se o meu marido vai converter, se minha esposa vai converter, se meu filho vai converter, eu vou morrer crendo pela fé, porque eu creio na palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está cuidando de nós e Ele tem o melhor para nós. Quando diz que todas as coisas cooperam para o bem, a gente acha que é o nosso bem, mas é o bem que Deus quer para nós, o bem que Deus preparou carinhosamente para nós, através das lutas, através das tribulações, através das batalhas, mas é o que Deus preparou para nós e é o melhor para nós e é o que você precisa e é o que Deus vai te sustentar na sua fé. Você quer um segredinho para você vencer esse mundo? É a sua fé. A palavra diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É o que vence esse mundo, é a nossa fé. E esses mártires, né, que foram cerrados pelo meio, dos quais o mundo não era digno, né? Esses mártires, sabe qual que é a palavra traduzida para mártires? É testemunho. Nós somos testemunhas do Senhor aqui, e nós carregamos o nome do Senhor, carregamos o testemunho dele, e se for preciso, para honrar o nome do Senhor, que nós tenhamos essa fé, de até mesmo ser cerrado pelo meio. Amém? Amém, irmãos. Eu também quero testemunhar, como o Telinho disse, que eu me envergonho diante dessa palavra. Eu sei que o Senhor usou o Jorginho não para trazer condenação, acusação, mas para trazer conserto, cura, né, na minha vida. E hoje, quando eu estava vindo para a reunião, eu li Deuteronômio 28, que fala que Deus iria tornar o nosso céu como bronze e o chão como ferro. E às vezes eu sinto que a caminhada cristã vai ficando assim. As nossas orações a gente sente que não passa do teto, né? Tem um bronze que está impedindo, né? E a gente desanima. E quando a gente estava cantando aquele cântico, né, de que o Senhor é a nossa força, nosso refúgio, e que às vezes a gente não encara isso como verdade, aquilo em primeiro lugar é para mim, irmãos. E eu quero liberar para a minha vida e para a igreja que nós temos essa convicção que essa provação que nós estamos vivendo, às vezes não sentir, é um laboratório e não algo que vai nos trazer morte. E contando com a palavra que o Telinho trouxe sobre cruz, né, no discipulado a gente foi esmiuçar, falar melhor sobre ela, como que ela foi preciosa e como que eu tenho sentido, meus irmãos, ouçam isso com atenção, que a gente está numa canoagem, num rio, e a correnteza está ficando mais rápida. Eu não sei se vocês estão sentindo isso. E você sente que a hora que a gente vai descer uma corredeira mais forte está chegando. E a necessidade de perseverar está ficando mais clara e mais forte a cada dia que passa. O Senhor não nos deu espírito de medo, pelo contrário, de ousadia, de coragem, mas nós vamos precisar ser como esses heróis da fé que o Jorginho falou hoje, aquele grupo que não tem cara, que não tem nome. E eu sei que muitos de nós não vamos ver os nossos filhos se converterem, os maridos se converterem, o casamento que a gente queria acontecer, pode ser que a gente não vai ver. Mas é interessante esse último versículo de Hebreus 11:40, né? O processo continua lá na eternidade.
não é estático. O que aconteceu com os santos que morreram não parou, não. Inclusive a palavra fala que a obra que ele vai aperfeiçoar é até o dia de Cristo. É um mistério isso. Até o dia de Cristo. Então, a obra essa obra milagrosa de Deus, ela vai continuar. E como pastor, né, e presbítero aqui, eu quero abençoar a igreja de Manhuaçu, dizer que vocês saem de hoje mais fortalecidos, não cabisbaixos, mas vocês saem daqui com um desejo, Senhor, eu quero participar desse grupo seleto, porque é muito seleto, irmãos, esse grupo que persevera, que permanece, que não desanima, e que tem em Cristo Jesus a nossa alegria, a nossa esperança. Que vocês olhem para a cruz, irmãos, olhem para Jesus pendurado no madeiro, que venceu pela alegria que lhe estava proposta. Esmurrem os seus corpos, reduzam a escravidão, mas não aceitem o pecado, não aceitem o pecado, não se conformem com esse mundo. Essa palavra é para mim em primeiro lugar, mas eu abençoo a igreja dessa cidade, nesse local agora, em nome de Jesus, e te agradeço, Senhor, pela vida do Jorginho, pela linda palavra poderosa que o Senhor entregou para ele, Pai, que triturou o coração dele, que chegou até nós, Pai, tão amaciada, quebrada, Pai, que o Senhor sustente meu irmão, a sua casa, a sua descendência, Pai, em nome de Jesus, Pai, e abençoa os meus irmãos essa noite, em teu nome, amém, Pai. Queridos, vamos ficar de pé, eu pedi aos irmãos para se aproximar, nós vamos cantar esse cântico aqui bem juntinho, né? Bem juntinho, nós vamos adorar o Senhor. Eu quero também trazer aqui algo que Deus trouxe no meu coração enquanto o Jorge ministrava. Eu me lembrei que eu estava com uma irmã lá na escola, e essa irmã preciosa, e ela estava assim, desabafando pelas tribulações que passa, né? E na educação e tal. E aí eu falei com ela assim, eu estou me lembrando daquele versículo que fala assim: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E aí eu falei com ela assim, existe uma versão, eu não lembro qual versão agora, tá, irmãos? Mas depois eu vou ver se eu acho essa versão lá na Bíblia, que eu já achei para ela, postei para ela, e vou postar lá no grupo para vocês irmãos verem. Que fala assim, que fala assim, que todas as coisas cooperam, nem toda versão tem isso, juntamente. Então, irmão, às vezes a gente acha assim, que todas as coisas cooperam para o bem, a gente pensa assim, né, que as coisas boas vão cooperar para o meu bem. Não, todas as coisas cooperam juntamente. Às vezes os ataques, né, às vezes as perseguições, às vezes as derrotas, às vezes as coisas ruins e as coisas boas, elas se juntam para cooperar com aqueles que amam e temem a Deus. Então, às vezes a gente acha assim, não, se eu creio no Senhor, né, se eu creio no Senhor, todas as coisas vão vir ao meu favor aqui, né, e são coisas boas que vão me acontecer. Nem sempre, irmãos, nem sempre coisas boas vão acontecer, coisas que a gente espera, né? Nem sempre vão ser alegrias. Nesse evangelho não é o evangelho de Jesus, assim como o Jorginho pregou aqui hoje. Muitos daqueles homens não puderam ver, né, a promessa se cumprir, mas eles verão, né, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com esse cântico que fala, né, também, que não ando pelo que vejo, mas eu vivo, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, né? Então nós precisamos crer. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu,
irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Me nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que veio, irás prover de novo. Eu creio em ti. É Jesus. Ah, Jesus. Nós não vivemos, Pai, nós cremos no Senhor. Vivemos porque cremos no Senhor. Obrigado, Deus, por nos sustentar. Obrigado porque o Senhor sustenta cada irmão aqui na sua fé. Obrigado, Deus, porque temos o Senhor, Jesus. Tu és o nosso escudo, a nossa força, o nosso refúgio. Obrigado, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, com cada um dos irmãos, nas suas lutas, nas suas batalhas, nos seus silêncios. Amém, Jesus. Aleluia.